gente! Aqui é a Sam, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as leituras que eu finalizei no mês de agosto. O mês de agosto foi o mês que eu mais li desse ano até agora. Eu li 9 livros em agosto, mas eu vou dizer que eu finalizei. Pronto, é isso, eu finalizei 9 livros em agosto. Porque já teve alguns livros que eu já tinha começado anteriormente e eu consegui finalizar esse mês. Foi um mês de altos e baixos, teve leituras muito boas e teve leituras muito ruins. Eu vou começar falando sobre as leituras que eu já tinha iniciado e finalizei. O primeiro livro é Reino Transcendente, eu finalizei ele aí na primeira semana de agosto. Já tem vídeo dele aqui no canal, tem um vlog de leitura falando detalhadamente sobre como foi minha experiência lendo esse livro. Mas assim, bem rapidinho, a gente vai acompanhar a história da Gift, que é uma menina de 27 anos que está fazendo doutorado em neurociência lá na Universidade de Stanford. E a gente vai acompanhar a vida dela se desenrolando e os dramas da vida dela entre o presente, ela fazendo a sua pesquisa, ela no laboratório e ela lidando ali com a mãe dela que precisou se mudar para morar com ela. E a formação dela como pessoa desde criança. A família da Gift é uma família que foi de Gana para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor, para que ela e o irmão pudessem estudar, os pais terem melhores condições de emprego. Só que quando os pais dela foram de Gana para os Estados Unidos, não era bem como eles esperavam. A vida também foi muito difícil. E a gente vai acompanhando todo o desenrolar dessa história, né? Sobre o passado e o presente em capítulos alternados e também muitas páginas do diário dela de quando ela era criança. Mas eu dei 3,5 estrelas para esse livro, mas tem um vlog dele aqui completo aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards passando e também na descrição aqui do vídeo, que aí lá vocês vão acompanhando todas as minhas reações ao longo dessa leitura, mas é uma leitura que eu recomendo. Não foi uma leitura 5 estrelas favoritada, igual o outro livro dessa escritora que eu li, porque eu já li A Caminho de Casa dela e eu amei esse livro, foi favoritado, eu já li alguns anos atrás, mas tanto esse O Reino Transcendente quanto O Caminho de Casa eu indico aqui pra vocês lerem. Outro livro que eu finalizei, que estava na minha TBR, que saiu aqui no canal da minha leitura de calhamaços, foi David Copperfield, do Charles Dickens. Gente, finalizei. Eu li quase todo, na verdade, esse livro em agosto. Eu fiquei bem focada nele para dar um gás nessa leitura. E eu tava gostando muito da leitura. Eu vou falar bem rapidinho, porque eu quero fazer um vídeo específico só sobre como foi minha leitura de David Copperfield. Mas em algumas partes a leitura fica um pouco arrastada, fica um pouco lenta ali a história. Mas eu gostei muito, eu dei 4 estrelas para esse livro. Não foi a minha primeira leitura do Charles Dickens, eu já tinha lido Um Conto de Natal, ele na edição da Antofágica, e esse David Copperfield ali na edição da Zahar, mas eu também fui intercalando entre o físico da Zahar e o e-book da Penguin, porque esse livro é gigante. Gigante, muito pesado pra ficar na mão, mas eu gostei. Aí depois eu li um livro nacional que, gente, eu dei 4,5 estrelas. É um dark romance. Esse livro tá disponível lá no Kindle Unlimited. É de uma escritora nacional que eu gosto muito, uma escritora baiana, que é a Larissa Chagas. Eu indico ela pra todo mundo ler. Eu já li livros de gêneros diferentes dela. Já li desde romance adolescente, que ela já escreveu, até dark romance que ela escreve. E ela escreve muito bem qualquer um dos gêneros. Ela não bota coisas na história só pra chocar e pra dizer que é dark. E também só pra dizer que é ruim. Não, ela escreve muito bem, ela vai amarrando todos os pontos. E aqui tem uma história de Enemies to Lovers da parte da protagonista, né, a nossa protagonista feminina. E a gente vai acompanhar a história dela e do Chiron. Deixa eu só me situar aqui e lembrar o nome da protagonista feminina, porque eu acabo esquecendo. O nome dela é Paciente. Ai, gente, eu não consigo pronunciar, mas vou deixar escrito aqui. E ela é filha do Todo-Poderoso ali, daquele país que é dividido em
cidades e cada cidade tem um chefe ali de estado, assim, e as regras deles são universais, mas que todas as outras também têm que responder à hierarquia do Todo-Poderoso, que é o pai dela. E nisso ele cria ela pra poder assumir o lugar dele um dia ali no futuro. Então ela luta, ela faz muitas coisas duvidosas, sabe? Ela é uma mestre em artes marciais, também sabe muito das questões de governo. E a gente vai acompanhando essa conspiração ali que tem a todo momento nessas famílias que querem assumir o governo a todo momento. E em contrapartida, o nosso mocinho, que é o Chiron, ele é um desses chefes desses outros estados, né, dessas outras cidades. Ele é um desses chefes e acaba que em algum momento tudo vai explodir ali, toda uma conspiração, e ela vai meio que ser sequestrada pelo Chiron, só que ela odeia ele porque ela acha que ele matou o pai dela. Então ela vai se ver forçada ali a ficar com ele e ela tá fazendo de tudo pra matar ele. E ele tá lá louquinho por ela, fazendo tudo, fazendo coisas inimagináveis e totalmente violentas com qualquer pessoa que pense respirar perto dela. E aí a gente vai acompanhando esse desenrolar, assim, tem muita ação, tem muita. Tem umas partes de tortura muito loucas. Também tem muita cena hot, assim, no livro. Mas eu acho que tudo que a Larissa escreve, assim, as coisas são muito bem escritas e tem um porquê daquelas coisas acontecerem, no momento que elas acontecem e da forma que elas acontecem. Então, eu acho que é uma leitura, assim, muito legal. Não é um livro tão pequenininho, tá? Ele tem 575 páginas. Mas eu li esse livro. Gente, eu acho que eu li esse livro todo em um dia. Um dia e meio. Porque eu fiquei fissurada. Eu fiquei assim, muito fissurada. E eu gostei muito. Não é um dark romance só pra chocar e que ter coisas só pra dizer que é dark. Não. É uma leitura boa e eu indico demais. Outro livro que eu também li. E essa foi a minha pior leitura do ano até agora. Gente, eu acho que eu dei meia estrela. Eu acho que esse já é o segundo livro que eu dou meia estrela esse ano. Mas esse eu acho que foi pior do que o outro que eu dei meia estrela. Aqui é Gelo, da Ana Cava. E em Gelo a gente vai acompanhar uma história de catástrofe mundial, de climática, uma catástrofe climática que está acontecendo no planeta, mas ninguém sabe de forma concreta o que originou isso. Se foi só de origem natural ou se foi causada por pessoas visando a destruição e a aniquilação da raça humana no planeta real. E aí a gente vai acompanhar a história através dos pensamentos de um narrador que não tem nome, mas ele é um cara que faz expedições, então de certa forma ele sabe coisas sobre o governo que outras pessoas não sabem e sabe também o que pode ter causado essa catástrofe, que é o mundo se acabando em gelo, por isso o título do livro. É uma barreira de gelo, um paredão de gelo que está avançando por todo o planeta e destruindo tudo que está pela frente. E em paralelo a isso, todas essas coisas que vão acontecendo, tá ele fissurado em uma personagem feminina e brigando pela atenção dela e brigando por ela junto com outro cara. A menina também não tem nome no livro, brigando com outro cara pela atenção dela, que é chamado do Guardião, que também detém ali uma questão de poder e de maquinações ali governamentais. Só que esse personagem é totalmente fora da realidade, totalmente fora da casinha. Então a gente tá vendo o decorrer do livro ali através dos olhos dele, mas a gente não sabe se tudo que acontece é realmente verdade, se realmente é uma coisa que tá acontecendo, se é um delírio dele
se é uma visão que ele tá tendo, se é um sonho, porque no sentido que ele narra fatos de cenas no livro que ele não estava presente. Sabe, é muito louco. Eu não achei que foi uma construção de história assim muito boa. O final é um pouquinho aberto. Eu não sou muito fã de finais abertos, mas quando bem feito, quando bem construído, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas nesse livro assim é muito ruim. Não consegui gostar, gente. Eu li esse livro no Clube do Livro. Teve gente que gostou muito, teve gente que foi enxergando o livro sobre um viés totalmente diferente, mas não funcionou pra mim, não foi uma leitura que eu gostei. Mas eu acho que também não é uma leitura pra todo mundo, porque é uma leitura bem pesada, é uma leitura densa, apesar de ser um livro curto. Mas eu acho que para algumas pessoas que gostam de coisas em relação a tanto a desastres quanto algumas teorias da conspiração, tal, algumas coisas assim, em relação a governos, tal, pode se interessar por esse livro e vai ser uma leitura que vai agradar, assim. Mas que de primeira não é uma leitura para todo mundo. Outra leitura que eu fiz, que também já saiu o vlog aqui no canal, foi O Fantasma da Ópera. Eu sempre tive curiosidade de ler O Fantasma da Ópera, mas eu tinha um pouquinho de medo, porque eu achava que era uma história bem aterrorizante. E que aconteciam coisas, não sei, sabe, ruins assim, mas que na real não foi totalmente o contrário. Tem vídeo completo aqui no canal da minha leitura do Fantasma da Ópera também. Eu fiz um vlog completão assim de leitura. Algumas partes também eu até falo sobre spoilers do livro, assim, mas tá bem sinalizado no vídeo. E no mais, o Fantasma da Ópera é uma história sobre uma ópera ali, a Ópera de Paris, onde a gente acompanha, digamos que um triângulo amoroso entre uma das cantoras e dançarinas da ópera, um conde ali e um cara que todo mundo diz que é o fantasma da ópera, que mora no subsolo da Ópera de Paris. Só que esse cara começa a ensinar essa menina a cantar e ele fica loucamente apaixonado por ela e ele acha que é dono dela e ele não aceita que ela não goste dele dessa forma e se apaixone por outra pessoa. Então ele começa a ameaçar ela, a fazer coisas meio bizarras e sequestrar ela. E ele também tem toda uma maquinação ali de controle do imaginário das pessoas que estão presentes ali na Ópera de Paris. Então a gente vai acompanhando toda essa trama, assim, mas que é bom de acompanhar, é como se a gente estivesse escutando uma fofoca que o escritor tá contando pra gente. Então é bem massa, é como se ele estivesse fazendo uns registros e dissesse, mulher, pera aí que eu vou te contar isso aqui. Foi bem assim, sabe? É tipo isso. Então eu gostei da leitura, tem vlog aqui no canal, como eu disse, completo sobre essa leitura. E eu também recomendo muito, é um clássico, que é uma leitura muito rápida. A edição que eu li foi a edição da leitura Pão d'Orga, então é uma edição muito bonita e uma tradução bem assim, bem legal, um texto bem legal pra ler. Porque às vezes a pessoa quer ler clássicos, mas algumas edições não facilitam esse trabalho, né? Mas essa edição tá uma edição assim muito bem escrita, muito boa. E depois, outro livro que eu não gostei tanto, que é o Margot Está em Apuros. Eu já vi umas 3 pessoas indicando esse livro aqui no YouTube e algumas lá no Instagram. Aí eu pensei, nossa, eu vou ler esse livro porque parece ser um livro legal. E aí, também depois eu vi que vai sair a adaptação desse filme, desse livro, né? Vai sair um filme. Não faço ideia de quando, porque eu acho que eu já apaguei da minha cabeça porque eu não gostei da leitura. A premissa do livro, assim, é uma premissa muito boa. A Margot é uma jovem que está estudando ali, logo no início da universidade. Ela está fazendo faculdade comunitária ali da cidade dela, porque a mãe dela é uma garçonete que criou ela só. E o pai dela é um lutador de boxe, de luta livre, aposentado, que, na verdade, ele teve um caso com a mãe dela. Então a mãe dela era amante dele, nasceu ela, então ela nunca teve o pai muito presente ali na vida dela. Ele sabe quem ela é, ele assumiu ela e tal, mas nunca foi muito presente. Então, essa é, né, a família da Margot.
A Margot tá estudando e ela começa a ter um caso com um professor dela que é casado. Então, ela é bem nova, ele um cara mais velho que ela, mas não tão velho assim, e ela acaba ficando grávida dele, só que ele não quer fazer parte ali daquela, né, da criação daquela criança, porque ele já tem outros filhos do casamento dele, e aí ele diz, ó, não quero essa criança, e se você decidir ter ela, você vai se virar sozinho e eu não vou fazer parte da vida dessa criança. Então ela decide ter o filho dela. O nome do filho dela é Bode, é o que eu achei meio engraçado. Então é até citado no livro também que o menino sofre um leve bullying e um leve estranhamento ali por parte de outras pessoas em relação ao nome que ela escolheu pra ele. Mas isso não vem ao caso. Aí a gente vai acompanhando a história da Margot. A Margot, ela precisou sair da faculdade porque ela decidiu ter esse filho, né? Assim, muito nova, jovem, eu acho que ela tinha 19 anos. E acaba que a Margot decide ter esse filho sozinha, que ela vai criar só porque a mãe dela não dá nenhum tipo de assistência. Ela divide apartamento com algumas outras meninas que se sentem muito incomodadas de estar um bebê ali naquele apartamento, porque elas também são estudantes. Então, em um certo momento, ela não consegue administrar tudo isso e ela é demitida. Então a Margot, ela para e pensa ali, meu Deus, agora o que é que eu vou fazer? Eu tenho um bebê recém-nascido para cuidar, não tenho emprego, o pai dele não me ajuda e eu tô sozinha para me virar. O que eu vou fazer? Aí a Margot tem a brilhante ideia de abrir um OnlyFans. Sim, isso mesmo, um OnlyFans. E aí a gente vai ver a Margot registrando essa parte da criação de conteúdo dela nessa plataforma e o que ela tá fazendo ali para poder sustentar o filho dela. A premissa da história é uma premissa legal, sabe? Mas eu acho que a escritora chegou um dado momento ali que ela totalmente se perdeu na história. Ela começou a banalizar, de certa forma, essa questão das meninas muito novas que trabalham nessa questão, né, da indústria pornográfica e tal. E ela se perdeu um pouco ali. Ela foi botando também problemas assim de alguns outros personagens na história, onde ela podia desenvolver muito bem, como o vício em drogas, porque o pai da Margot, e ele é uma pessoa viciada em drogas, né, viciada em remédio, medicação, essas coisas, porque como ele era um lutador de luta livre, né, um profissional da luta livre, ele se machucava muito e tal, e acabou ficando viciado ali naquelas medicações, naqueles remédios, pra não sentir nada. E com isso foi a porta, né, abriu as portas para ele se viciar e usar muitas outras substâncias ilegais. Ela podia ela podia ter usado todas essas coisas que ela botou ali na narrativa, na construção do livro, de uma forma melhor, mas teve uma hora que ela só disse, tá, isso aí, tá assim desse jeito, é isso aí, ele vai tentar se tratar e ela vai normalizando não normalizando, mas banalizando essa questão desse tipo de produção de conteúdo pra internet, né? Aí mundo afora. Ela bota algumas outras questõezinhas ali na história, alguns outros personagens que a Margot vai conhecendo, que também estão nessa indústria, mas ela não soube desenvolver muito bem nenhum desses personagens. Entra um cara ali na história do absoluto nada, que não precisava ter a importância que ele foi tendo na história da Margot, e depois do nada o livro acaba. Eu pensei que poderia ter mais alguns capítulos pra dar um desfecho ali pra história, mas não, o livro acaba do absoluto nada, assim. Tá tendo uma cena de uma conversa e depois diz, tá, é isso, pronto, acabou. Não teve um desenvolvimento, assim, sobre... Tá, e aí depois o que é que a Margot fez, depois que aconteceu tal coisa. Não teve nada disso. Eu não sei se eu vou assistir a adaptação quando sair, pra saber se o final do filme vai ser diferente do final do livro. Mas eu fiquei meio, sabe, não funcionou muito. Eu dei 2,5 estrelas, porque eu li o livro inteiro. E eu fiquei, o início, a primeira metade do livro ali dava pra se aproveitar alguma coisa, mas depois desse final aqui não.
não rolou pra mim. Aí, os 3 últimos livros foram leituras muito boas que eu fiz. Eu li um livro de não ficção, que é o livro Em Busca de Mim, da Viola Davis, e eu amei este livro. Gente, eu já tinha lido, eu não sou uma pessoa que lê muito não ficção, mas eu já tinha lido O Ano que Disse Sim, da Shonda, e eu gostei muito. Esse livro nem tá aqui comigo, esse livro tá emprestado. Eu nem lembrava que esse livro tava emprestado, mas tá por aí. E aí eu peguei O Ano que Disse Sim, o Em Busca de Mim, né, da Viola Davis, e eu gostei muito. Eu sou muito fã da Viola, acho que os filmes que ela fez, né, as atuações dela muito boas. E quando a gente para pra pensar o que tá por trás daquela atriz, assim, aí a gente admira mais ainda. A gente vai acompanhar a história da Viola sendo contada por ela mesma, desde a infância dela até as indicações que ela teve e os prêmios que ela ganhou. Ela entrando na escola, entrando na Juilliard para estudar atuação, como foram ali os primeiros papéis que ela foi conseguindo para trabalhar como atriz. Mas também no início do livro a gente vai acompanhando toda a infância. Gente, a gente vai acompanhando a infância da Viola e ela passou fome, ela passou frio, eles não tinham onde morar. O apartamento que eles moravam, que foi dado assim, cedido pelo governo para eles morarem, não tinha energia, não tinha aquecimento, não tinha água quente, era infestado de ratos, que ela fala que eles tinham que dormir com um pano enrolado no pescoço para os ratos de madrugada não morderem o pescoço dela, das crianças ali, dos irmãos. Então ela foi criada nesse ambiente, passando realmente muita necessidade, ela deixa muito claro, ela fala e a gente sente através das palavras dela, assim, aquela questão de pobreza mesmo, de passar necessidade. E aí a gente, quando olha para uma mulher dessa, assim, através das telas, a gente consegue, eu pelo menos fiquei com mais admiração ainda sobre a pessoa dela, assim, do que ela é, porque tudo que ela passou e chegar onde ela chegou e poder ter transformado toda uma situação ali que tinha pra dar tudo errado, não tinha nada pra dar certo. Tudo era pra dar errado, porque apesar de além de toda essa carência, o lar dela, o pai dela era um cara muito violento com a mãe dela, assim, muitas agressões físicas. Ela também sofreu abuso na infância, então assim, muito pesado, muito forte, muito impactante, mas que muito bonito acompanhar e ver que ela conseguiu chegar lá, sabe? Ela fala assim que muito foi sorte também, mas muito foi muita dedicação que ela teve, né, dela para mudar a situação de vida dela, do que ela cresceu ali. Aí eu também li meu primeiro livro da Sally Rooney. Gente, a Sally Rooney tem uns 5 livros lançados, não sei direito. E muita gente é fã dessa mulher, mas eu nunca tinha lido nenhum livro da Sally Rooney. Então eu decidi pegar. Eu já tenho alguns livros dela, na verdade, já há alguns anos, mas eu nunca tinha começado. Aí eu decidi pegar o Conversa Entre Amigos. E não sei porque eu demorei tanto para ler Sally Rooney. Eu amei também esse livro. A gente vai acompanhar a história de 2 amigas que são universitárias, elas são estudantes. E elas já tiveram um relacionamento entre si amoroso, mas atualmente elas não estão num relacionamento amoroso. E elas conhecem uma escritora, fotógrafa, jornalista, que é casada. Ela é, assim, tem o dobro da idade das meninas. Ela e o marido dela, que é um ator meio falido, não tão bem sucedido, não faz tanto sucesso, mas que ainda assim é um ator muito bonito. E ela entra na vida das meninas para fazer uma reportagem sobre elas. E a gente vai acompanhar a dinâmica dessas 4 pessoas juntas. Uma das amigas fica fissurada na mulher e a outra se aproxima muito do marido dela. E a gente vai ver a dinâmica e a relação dessas 4 pessoas, que é um pouco não, é bastante conturbada e problemática. Mas cada um desses personagens tem características
características assim ímpares e singulares, muito, muito, sabe, muito bem definida assim. Ninguém se parece com ninguém, cada um tem o seu jeito, mas encaixa ali, tem uma mistura que vai dando certo. Que dá certo ou não, a gente fica nesse questionamento. Então a gente vai acompanhando essa relação meio de doar e tirar muito um do outro entre essas meninas. E uma das personagens ali, ela escreve poesia e é de certa forma dependente da outra amiga. Mas aí a gente chega um momento que a gente para e pensa, realmente ela tem essa dependência toda ou ela só quer acreditar que tem, não tem. Mas assim, tem diálogos nesse livro e reflexões dos personagens que a gente fica, caramba, meu Deus, isso realmente está isso realmente foi escrito. Eu gostei muito. É um livro que tem um final aberto. Eu já falei, né, que eu não gosto tanto assim de finais abertos, mas que quando eles são bem escritos, dá pra casar ali com a história e o final, apesar de ser aberto, casou muito. Eu gostei muito da escrita da Sally Rooney. Prende demais e quero ler muito outros livros dela. Aí eu não sei se eu vou pra Pessoas Normais ou pra Belo Mundo, mas comente aqui embaixo se você já leu algum desses livros dela e qual você acha que eu devo pegar assim o próximo pra ler. Mas que eu também recomendo muito, gostei bastante da leitura. Depois eu li a Metamorfose não, Na Colônia Penal do Kafka. É uma novela do Kafka. Eu não sabia. Eu pensava que era um livro maior, tá, um romance, não sei o que, mas eu peguei essa indicação também da Renieri lá no Instagram. E aí eu disse, não, vou ler. A edição do Antofágica tá disponível no Kindle Unlimited, peguei ali pra ler. E Na Colônia Penal é bem rápido. É como se a gente estivesse acompanhando uma cena e o desenrolar dessa cena. Na Colônia Penal, como o nome diz, a gente tá ali na Colônia Penal vendo a execução da pena de um crime. Só que o problema é, o condenado não sabe o motivo dele estar sendo condenado e ele também não sabe qual é a pena que ele vai receber pelo crime que ele cometeu e ele não sabe qual foi o crime que ele cometeu. Mas é um livro é uma história assim tão pesada porque a gente tá vendo o superior ali, o comandante, que tá aplicando essa punição, que vai vai executar ali, né, a sentença, contando a história para um visitante, que é um cara que chegou ali, e ele vai contar como é que funciona isso. Só que é basicamente uma máquina de tortura, que ele é fascinado por essa máquina de tortura, e ele tá dizendo como essa máquina de tortura funciona e o que é que vai acontecer pro criminoso ali receber a pena. E a gente acompanha ele explicando sobre isso, é basicamente isso. Ele dizendo o porquê o cara foi, né, condenado e qual vai ser a punição que ele vai receber, qual vai ser a tortura que ele vai receber sobre isso. Mas a pessoa em si que tá ali, ela não sabe o porquê ela tá sendo condenada e nem qual vai ser a sentença dela. É um pouco doentio, porque a gente tá falando sobre tortura, mas você não consegue parar a leitura e não ler, porque o Kafka foi meu primeiro livro do Kafka. Eu não comecei pela Metamorfose, como muita gente começa. Esse foi minha primeira leitura dele. E a Metamorfose também está disponível no Kindle Unlimited, então pretendo ler agora nesse mês de setembro. Mas a gente não consegue parar de ler. A gente quer ler pra saber o que vai acontecer. E é bem rapidinho, tá, gente? Essa edição do Antofágica também tem vários textos de apoio. Depois que acaba o texto principal ali. Então, eu não dei nota pra esse livro. Eu não saberia com qual nota avaliar. Mas, pra quem gosta de temas assim um pouco mais complexos e que entra na mente da gente, esse livro é uma leitura que vai valer a pena. E para finalizar, eu li mais um livro para desgraçar o coração, que foi um livro da Aline Bay, que é Uma Delicada Coleção de Ausências. Eu já li outros livros da Aline Bay. Eu já li O Peso do Pássaro Morto e A Pequena Coreografia do Adeus. E agora eu li essa, né, Uma Delicada Coleção de Ausências. E, gente,
Ai, só livro louco esse mês. Uma delicada coleção da gente é de ausência. A gente vai acompanhar a história da avó e da neta e ver o dia a dia delas. Essa avó e essa neta, a avó cria a menina porque a mãe da menina, né, a filha dela, foi embora, deixou a menina pra avó criar. E a gente não sabe o motivo dela ter ido embora e deixado a filha, abandonando a filha com a mãe. E não sabe quem é o pai dessa menina. Então a gente vai vendo a dinâmica dessa avó criando essa filha. No início o livro começa com a avó jovem, antes de ter a mãe. E depois ela voltando para a cidade dela, tendo essa filha. E depois a filha dela só foi embora e ela tá lá com a neta. Aí a gente vê a dinâmica delas duas. Elas são muito devotadas uma à outra. A avó tem muitos sentimentos pela menina, muito puros, e a menina pela avó. Mas tem um momento em que elas vão ter um afastamento, que é quando a bisavó, a mãe da avó, vai precisar ir morar com elas. Então ela vê a avó, que era a todo momento, que se doava para ela, precisando dividir a atenção e se doar mais para bisavó dela, né? Para a mãe da avó. Então ela fica sem saber muito bem como se encaixa ali nessa nova dinâmica familiar, porque ela não tinha contato com a bisavó. A bisavó foi também embora antes dela nascer, se mudou, e depois foi que ela voltou para a casa delas ali, porque a casa que ela morava, que era na paróquia, lá na igreja e tal, precisou ser demolida e aí ela voltou. Ela não sabe como se encaixa nessa dinâmica delas duas, mas ela ainda faz parte, porque ela é só uma menina de 10 anos que tá ali, já foi abandonada pela mãe, não sabe quem é o pai, a única pessoa que ela tem é a avó e ela não sabe o que fazer. Tem algumas partes pesadas, tem gatilhos que podem ser despertados, então se você se interessa nesse livro, olha a lista de gatilhos dele, porque também tem algumas partes pesadas, como todo o livro da Aline Bay, mas que ele toca muito lá no fundo, como ela escreve muito bem. E eu gostei muito dessa leitura, também foi uma das melhores leituras que eu já fiz esse ano até agora. E eu indico demais, eu indico bastante, vale a pena ler. Vale a pena ler. Inclusive ele e O Peso do Pássaro Morto foi relançado com edição nova para ficar combinando de parzinho. E eu gostei bastante da leitura, então eu indico muito. Então é isso, gente. Essas foram minhas leituras do mês de agosto. Foi o mês que eu mais li, foram muitas leituras, né? Foi o mês que eu mais consegui finalizar livros. Mas também foi um mês que teve leituras muito sensacionais. Muitas das leituras que entraram para a lista de melhores do ano e leituras que entraram para a lista de piores da minha vida, muito péssimas. Mas que no geral foi um mês bastante proveitoso, assim, os temas são muito diferentes, sabe? Eles diferem muito entre si, o que é bom. E eu li tanto livros nacionais, né, que eu gostei bastante, quanto livros clássicos, porque são coisas que eu gosto muito de ler, de focar mais tanto em clássicos quanto em nacionais. Mas eu gostei muito, indico esses livros pra vocês. Se vocês já leram algum desses, comenta aqui embaixo. Também me conta como foi o mês de agosto de leituras pra vocês. E eu vou encerrando o vídeo por aqui, gente. Se você é nova, ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o like. E me segue lá no Instagram, que aí vocês conseguem acompanhar mais rápido, assim, em tempo real. Quando eu vou terminando as leituras, eu sempre vou postando lá pelos stories, falando das leituras que eu finalizei. Mas vou encerrando o vídeo por aqui, gente. Beijinhos. Tchau!